Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa nona aula deste módulo aqui, módulo 4 do comentário exegético do livro de 1 João, certo? O livro de 1 João faz parte então desse projeto que a gente tem colocado aqui em prática, que e tem executado, que é exatamente a ideia de trazer para você o texto como ele é de fato, certo? Sem muita sistematização por fora. Na verdade, a gente começa com o texto, explica o texto, comenta esse texto aí e muitas vezes também aplicamos aquilo que nós podemos colocar na vida das pessoas, já que o propósito aqui é que você tenha isso inicialmente para sua edificação, mas também, obviamente, para também que você possa ensinar pessoas a partir daquilo que nós temos aprendido aqui, certo? Então, vamos começar aqui com o seguinte. Na última aula, nós estávamos aqui no versículo 20, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. E nós paramos aqui na explicação sobre unção, certo? A gente falou que essa unção, ela tem um sentido, de algo que Deus apresenta para as pessoas, as chamando, para fazer algo em específico. Isso é a ideia de unção no Antigo Testamento. E então, a gente viu que dentro do que a gente pode perceber da Escritura, a ideia de unção é uma ideia com relação ao Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo é essa unção que esses irmãos recebem, que o crente recebe, Deus habitando neles. E nesse caso, porque Deus dá essa unção para esses irmãos, eles podem então seguir adiante, eles não vão precisar de que alguém os ensine, eles não vão precisar se submeter aos ensinos falsos desses divisionistas e assim por diante, ok? Então, a ideia é que a gente coloque a presença do Espírito Santo a presença do Espírito Santo como algo proeminente nessa explicação. Então, o autor diz que essa unção, portanto, vem do santo, certo? Tu hagiu, apó tu hagiu, assim? Perceba aqui no vós tendes unção que vem, vós tendes unção, e aí nós temos aqui o apó, e esse apó tem então a ideia de origem, ok? E tu hagio, a palavra hagios, ela significa santo, ok? Então tu hagio, do santo, essa unção ela vem do santo. Tendo colocado esse ponto, a gente chega aqui para analisar o seguinte. Primeiro, essa expressão ela não aparece em outro lugar em 1 João, certo? Então ela aparece somente aqui. Que expressão? Do santo. E ela vai aparecer lá em João. Nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Então vem aqui a expressão o santo, ok? Lá de João 6,69. Dessa forma, faz sentido então a gente interpretar o santo como uma referência a Cristo, como tendo sido o Cristo que fez esses irmãos receberem, que entregou a eles a unção, neste caso, ou seja, o Espírito Santo. Então vocês receberam a unção do próprio Cristo. Para mim também é relevante o fato de que João está buscando proteger esses irmãos, certo? João está tentando proteger esses irmãos dessa dificuldade que eles têm, que é receber ensinos falsos, está exposto a ensinos falsos, e dessa forma João ele se protege esses irmãos dizendo: olha, vocês receberam essa unção do próprio
Cristo, do Santo, ok? E também outra coisa, eles também estavam sendo expostos a ensinamentos que diminuíam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez João enfatiza a pessoa de Cristo. Olha, vocês receberam a unção do Santo, do Cristo. Então, dei de fato importância a esse Senhor Jesus Cristo, a quem vocês devem temer, a quem vocês devem adorar, enfim. Em João, Cristo promete enviar quem para a gente? Quem para aqueles que haveriam de crer? O Consolador. E esse Consolador, ele haveria de ensinar, então, o que também? A verdade. Ou seja, a unção que eles têm é o Espírito Santo que lhes ensina a verdade. O ponto aqui que João está trazendo para esses irmãos é que, olha, vocês já têm os recursos e as condições suficientes para vocês mesmos se protegerem. Vocês não são crianças, vocês não são pessoas absolutamente indefesas com relação aos ensinos falsos. Vocês receberam a unção. Que talvez alguém pudesse pensar, né? Mas olha, estão vindo esses divisionistas aí, como é que a gente vai se proteger? João diz, olha, vocês já têm o Espírito Santo. Às vezes a gente se coloca em condições diante de Deus, quase como se a gente tivesse sempre que precisar de algum recurso. Não, mas é porque eu ainda não cresci o suficiente espiritualmente. Não, mas é porque eu ainda não me preparei o suficiente para ensinar essas crianças aqui, ou eu ainda não me preparei, não fiz um curso ainda de evangelismo para pregar. Enfim, às vezes a gente fica criando essas desculpas, né, em termos de recursos, e Deus já diz pra gente que a gente tem tudo o que a gente precisa para a vida eterna, certo? Então, para uma vida de santidade, para uma vida de piedade, vocês têm tudo que vocês precisam e mais. No caso aqui, vocês têm tudo que vocês precisam para vocês se protegerem. Vocês têm um Espírito Santo. Para mim isso é relevante em vários aspectos. Em um deles é mostrar que até mesmo se você é um pastor, se você é um líder, se você cuida de pessoas, é claro que é a necessidade e o seu papel, inclusive, que você cuide delas, que você as abençoe, que você as proteja. Sim. Só que o líder, o pastor, ele não pode estar 100% do seu tempo com todas as ovelhas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Até porque não deve ser assim. Ele deve abençoá-las, ensiná-las. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o crente ele tem o Espírito Santo. E ele pode se proteger dos ataques do mal, dos ensinos falsos, porque ele tem o Espírito Santo. A gente não precisa também ficar absolutamente apavorado com qualquer ameaça ao ensino da igreja, no sentido de que assim, agora todos os irmãos vão se desviar porque tem um ensino falso aí que vai enganá-los. Se eles têm o Espírito Santo, eles podem se proteger. A gente não precisa ficar apavorado com isso. É claro, repito, eu até coloquei como premissa, né? Você deve protegê-las, deve ensiná-las, deve se preocupar com elas, amá-las, enfim. Mas além disso, eles também têm o Espírito Santo. E quando você não estiver com eles, para poder ensiná-los diretamente, eles vão poder se proteger também porque eles têm o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ensina as pessoas. Cristo prometeu enviar um Consolador. E esse Consolador, vamos ver aqui em algumas passagens. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, esse Espírito, esse Consolador, ele é de onde? Qual é a origem dele e qual é a característica, melhor dizendo, dele? É a verdade. Quem tem o Espírito tem a verdade. Quem tem o Espírito se protege, sabe? Esse é o ponto. E que dele procede, e ele dará testemunho de mim. De mim quem? De Cristo. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Consolador, quem tem o Paráclitos, tem o Espírito. Inclusive, é curioso que a palavra Paráclitos, inclusive é uma palavra bem
bem complexa do Novo Testamento, ela significa várias coisas, certo? Então a gente traduz como consolador, mas às vezes ela tem o sentido de advogado. Então quem tem advogado junto ao Pai é a mesma palavra para consolador. E ela tem outros significados também, e é difícil traduzi-la, certo? Basicamente isso, é difícil. Não é simples. A palavra consolador é um aspecto da palavra paráclitos. Mas Jesus diz que ele é o nosso paráclitos, esse que ele haveria de enviar o Espírito Santo, o Consolador. Então ele vai dar testemunho de Cristo. João está dizendo, vocês têm essa unção, vocês têm esse Espírito Santo. Ele vai ensinar para vocês e vai ajudar vocês a se protegerem desses falsos mestres. Porque esse Espírito, ele dá testemunho de Cristo. Mas eu vos digo a verdade, que capítulo 16 de João, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Aí eu fico pensando, quem foi que enviou o Espírito Santo? Foi o Santo, o Cristo. E sendo assim, Cristo é quem mais ama as ovelhas, ele é o pastor supremo, e ele enviou o Consolador para cuidar, para ensinar, para convencer essas ovelhas com relação ao próprio Cristo, para dar testemunho de Cristo. Então, sendo assim, o que a gente faz com isso? A gente diz, olha, nós entendemos que Cristo é o Consolador, ponto. E ele pode ensinar as pessoas, ele pode cuidar das pessoas. É claro, não vou repetir de novo. O pastor deve cuidar dessas ovelhas, pronto. Não vou falar isso de novo. Mas além disso, as ovelhas têm o Espírito Santo. Se são ovelhas, obviamente, se elas têm o Espírito Santo é porque são ovelhas. Se não tem, é porque não são ovelhas. Mas isso é uma outra história. Tenho ainda muito que vos dizer, agora nesse texto aqui. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso aqui é muito relevante. O Espírito, caracterizado pela verdade, ele vos guiará ao quê? A toda a verdade. O Espírito vos guiará a toda verdade. Olha aí, vocês têm a unção, essa unção, o Espírito Santo, guia vocês em toda a verdade. Não, vocês não podem se desviar, não devem se desviar, porque o Espírito Santo vai guiá-los. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, ele vai anunciar aquilo que precisa ser ensinado para eles. Ele me glorificará. Glorificará quem? O Senhor Jesus Cristo. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Enfim, o ponto é, vocês têm o Espírito da verdade, esse Espírito vai guiar vocês, esse Espírito vai ensinar vocês, e o que vocês precisam fazer? Vocês precisam aprender dele, ouvi-lo, porque vocês receberam um Espírito que vem do Santo, com origem no Santo. Também dessa forma, em 1 João, a gente vê uma lembrança aos leitores que eles têm uma unção do Santo, que também os ensinará. Ou seja, o Espírito Santo, ele ensina essas pessoas, então elas têm com que se proteger, elas não estão absolutamente indefesas. Agora deixe-me tocar em um ponto aqui, porque agora a gente vai para a segunda parte do versículo, em que ele diz: vós sabeis, vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Vós tendes conhecimento. Essa parte é interessante por várias razões, mas deixa eu colocar para você um ponto importante, ok? Vós tendes
conhecimento. Quando ele diz vocês têm conhecimento, nós estamos aqui considerando a palavra pantes, certo? A palavra pantes, ela significa todos, ou seja, vós, aliás, é isso, vós conheceis, já expliquei isso, mas só para relembrar, vós conheceis oidaté, aí aqui nós temos todos, certo? Então, todos conheceis, e aqui foi traduzido como todos tendes conhecimento, que dá na mesma coisa. Preste atenção nessa discussão aqui que a gente vai apresentar. Vós tendes conhecimento. Vós tendes conhecimento, ok? Preste atenção nessa questão aqui. Se vós tendes conhecimento, vós é vós todos. A gente coloca aqui, ó. Vós todos conheceis, para não confundir. Quando nós explicamos aqui, vós todos conheceis, a gente está entendendo que esse pantes aqui, ele é, essa expressão aqui, vós todos, ela é o sujeito. Por quê? Porque ela está no caso nominativo. E o nominativo, como você deve lembrar, é o caso que indica normalmente que o substantivo ele é sujeito ou predicativo do sujeito. Então fique com esse ponto aqui, ok? Sujeito, predicativo do sujeito, vós todos conheceis. Mas o que acontece? Existe uma variante textual, ok? O que é uma variante textual? Se você não conhece. Uma variante textual é uma palavra que ela aparece no Novo Testamento grego. Em alguns manuscritos ela aparece de um jeito e em outros manuscritos ela aparece de outro. Basicamente é isso. Ela, em algumas partes do Novo Testamento, aliás, em alguns manuscritos, lembre que os manuscritos são vários, certo? São dezenas, centenas, talvez milhares de manuscritos, certo? No sentido assim, que às vezes tem um pedaço de um pedaço de outro, nem sempre tem tudo, certo? Nem sempre tem tudo, mas normalmente você vai ter acesso às partes do Novo Testamento em pedaços, certo? Em pedaços. Então, quando você percebe isso, você percebe o seguinte: às vezes vai ter um pedaço de João, às vezes vai ter um pedaço de Mateus, e isso tudo conta, certo? Como manuscrito. E aí, quando a gente só um minuto aqui. E aí quando a gente tem essa parte do Novo Testamento, como eu disse, sei lá, João é um pedaço de um manuscrito, alguém encontrou em algum lugar, em uma biblioteca, enfim, e outra pessoa encontrou em outro lugar um pedaço de Mateus. Aí às vezes foi encontrado um códice, né, que é um livro todo, aí ele tem muitas partes do Novo Testamento, às vezes quase tudo. No caso tem um códice sinaítico, o códice Vaticanos e tal. Enfim, eu estou dando um resumo aqui, bem resumido mesmo, certo? Não é o propósito aqui falar de manuscritologia. Mas o ponto é dizer o seguinte: há umas variantes. Por quê? Porque em alguns manuscritos, digamos, existe uma palavra que ela aparece de um jeito em alguns manuscritos e ela aparece de outro jeito em outros manuscritos. E é a mesma palavra, ou então é a expressão. Às vezes a expressão aparece, por exemplo, em uma ordem. Por exemplo, se fosse em português seria vós todos conheceis. Ela estaria em um manuscrito assim, e em um outro manuscrito teria todos vós conheceis.
certo? Então, essa ordem aqui, ela é uma ordem diferente da outra. E isso conta como o que nós chamamos, então, de quê? De variante. É uma variante textual. Aí, às vezes, em um manuscrito existe a palavra todos. Estou usando a palavra, essa frase aqui, mas podia ser qualquer outra, certo? Podia ser qualquer outra. Talvez em algum manuscrito teria o vós e outro manuscrito não teria o vós. Aí seria uma outra variante. E assim sucessivamente, teriam várias variantes. Acontece que nós estamos aqui diante de uma variante. Qual é a variante? Em alguns manuscritos, aqui ao invés de pantes, nós temos a palavra panta. Certo? Ao invés de pantes, nós temos a palavra panta. E o que isso tem a ver, professor? Isso muda toda a frase, certo? Essa é a questão, né? Isso muda toda a frase. Por quê? Porque a palavra panta, ela significa todas as coisas. Pantes significa todos, no sentido de pessoas, todos vós. Só que a palavra panta, ela significa todas as coisas. Todas as coisas. Certo? Todas as coisas. E a palavra panta, então, significando todas as coisas, ela também está em um caso específico, que é o caso do acusativo. Acusativo. E o caso acusativo, ele indica que é objeto direto. Aí agora a gente muda essa frase, que ao invés de significar vós todos conheceis, sendo que vós todos conheceis, deixa eu puxar isso aqui para fazer esse paralelo de uma forma mais interessante, certo? Se isso aqui do jeito que está aqui, vós todos conheceis, é oidate pantes. Oidate pantes. Certo? Oidate pantes, que é a forma como está escrito aqui. Mas, em alguns manuscritos, lembra que é uma variante, nós vamos ter oidate panta, certo? E sendo oidate panta, ela, ao invés de significar vós todos conheceis, e ponto, ela significaria vós conheceis todas as coisas. Todas as coisas. Deixe-me puxar isso aqui, que eu quero que isso aqui fique claro e bem explicado, certo? Vós conheceis todas as coisas. E então, por que isso vai significar vós sois todas, vós conheceis todas as coisas? Porque oidate significa vós conheceis. Isso aqui não tem variante. Nos manuscritos, ele é igual aqui e aqui, do mesmo jeito. Só que há uma diferença de manuscritos entre pantes e panta. Pantes significa todos, sujeito. E panta significa todas as coisas,
Coisas sendo objeto direto. E aí, como é que a gente resolve essa questão? Bom, vamos ter que passar para a próxima aula para a gente poder explicar esse ponto aí, ok? Grande abraço, valeu. Tô doido para explicar esse restante aqui. Um abraço.